não corre não, porra! Dá isso aqui. Cidade de Deus provavelmente seja um dos filmes nacionais mais conhecidos no mundo. O filme foi um grande sucesso, tanto aqui no Brasil como em outros países, recebendo diversas indicações ao Oscar e outros prêmios importantes, colocando os nomes dos envolvidos no radar de Hollywood. Para citar dois exemplos rápidos, o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, dono da O2, uma das maiores produtoras do Brasil, que é um dos nomes mais respeitados do cinema brasileiro até hoje e acabou trabalhando em filmes internacionais depois do projeto. O Daniel Rezende, que foi o editor desse filme. Na época ele estava realizando seu primeiro trabalho em longas, que levou o montador a trabalhar com grandes diretores e hoje se tornaram um deles. Mas é claro que as pessoas mais lembradas por serem os responsáveis pelo sucesso desse filme são os atores, ou os não atores. Mas calma, que eu explico. Cidade de Deus é um filme baseado no livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, que conta a história das pessoas que moravam na comunidade de Cidade de Deus, uma das mais violentas do Brasil. Algumas dessas histórias são reais e outras foram criadas pelo autor, que se inspirou em grandes clássicos universais, com conflitos universais e os colocou dentro do ambiente da favela. O Braulio Montovani foi o roteirista com a tarefa de transformar essas histórias em um roteiro que funcionasse. Ele fez mais do que isso, criando um roteiro muito dinâmico, mesmo precisando deixar algumas histórias de fora. O interessante de Cidade de Deus é pensar na quantidade de assuntos abordados no filme. Todos os problemas sociais, questões de alguém que está crescendo, também a humanidade das pessoas e, é claro, a falta dela. Para transmitir essa realidade para a tela, a equipe se deparou com um problema. No Brasil, nós não tínhamos tantos atores negros preparados e treinados para fazer cinema. Pelo menos foi o que a equipe percebeu na época, e isso fez com que eles buscassem atores dentro das próprias comunidades para realizar o filme. Cidade de Deus é um projeto grande, muitos dizem até mesmo que maior do que Central do Brasil. Não só maior, como mais complexo para ser filmado. Assistindo ao filme é visível a quantidade de detalhes que precisaram ser controlados. É praticamente um caos, só que organizado. Eles trabalharam com elencos grandes, tanto os principais, secundários e também figurantes, pessoas que sempre viveram em condições difíceis, muito próximas da realidade do livro e que tiveram suas vidas transformadas para fazer esse filme. Aqui no Brasil, existe um costume de se trabalhar com preparadores de elenco. Resumindo essa função, o preparador de elenco trabalha com os atores em diversos ensaios e, através de diferentes exercícios e treinamentos, os deixam prontos para fazer o filme. Basicamente, é a pessoa que realiza um dos trabalhos mais importantes de um diretor de cinema, que é o trabalho com os atores. Existe muita polêmica diante desse assunto, já que muitos diretores estão abrindo mão de prepararem seus próprios atores, terceirizando essa função. É claro que muitas pessoas defendem essa prática, mas eu repito, isso só acontece aqui. Geralmente, trabalhar com os atores é uma função do diretor. Em um projeto grande como Cidade de Deus, faz mais sentido. Foi necessário uma equipe para preparar os atores. Não só no quesito da atuação para as cenas, mas também de formação mesmo. Iniciou-se um processo de treinamento extenso com cada um deles, trabalhando com fonos para melhorar as falas dos atores e preparações bem intensas fisicamente para que todos chegassem nos limites necessários para cada cena. Além disso, outra coisa curiosa é que eles iniciaram treinamentos de como funciona uma boca, aprendendo como manusear a droga e como funciona todo o processo da droga chegando na favela e sendo vendida. Ou seja, existia um esforço gigantesco para que a realidade estivesse presente em cada segundo do filme. E o fato da maior parte do elenco nunca ter atuado trouxe uma qualidade diferente. Todos estavam completamente entregues ao processo e isso trouxe cenas intensas como... Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Esse filme é uma amostragem de uma vida caótica, de um povo carente. Essa é uma frase que resume bem a sensação de assistir Cidade de Deus. Por mais que o filme se apresente com uma qualidade cinematográfica absurda, o que realmente impressiona é o quão perto nós podemos estar de uma realidade do nosso país. Eu já ouvi diversas pessoas de diferentes classes falando sobre Cidade de Deus. As que vivem uma realidade mais dura sentem que o filme os representou, que é um retrato honesto. E para as pessoas mais privilegiadas, é triste pensar que pessoas vivendo no mesmo país passem por situações tão diferentes e absurdas. Essa foi a proposta desde o início.
O Fernando Meirelles e sua equipe fizeram questão de gravar nas locações, sem criar favelas em estúdios. Eles tiveram o cuidado de conhecer as pessoas que sobreviveram a essas histórias tão duras e as ouvirem. A verdade é que quando nós retratamos uma realidade que nunca vivemos, sempre estamos correndo o risco de sermos extremamente rasos. A inteligência desse projeto foi ter abordado ele como quase um documentário, ouvindo muitas pessoas e trazendo pessoas dessa realidade para a ficção. Trabalhando com pessoas que entendem o que é nascer ali, sem oportunidades, sem privilégios, sem o básico para viver. Todo o cuidado durante a pré-produção e gravação do filme geraram uma quantidade absurda de bom material. Um material especial que foi transformado em uma abordagem de montagem que ficou consolidada no exterior. Cidade de Deus é o primeiro longa-metragem que o Daniel Rezende trabalhou. A proposta extremamente dinâmica da montagem, com diversos cortes e uma edição de som fantástica, chamou a atenção do mundo todo. O filme tem em cada um dos seus atos uma velocidade de montagem específica. Para contar a história de tantos personagens sem deixar o espectador perdido, eles também trabalharam com uma narração pontual. Nós temos um personagem principal e vemos a história através das suas lentes, literalmente. Eles nos apresentam o começo da Cidade de Deus, as individualidades, os trabalhadores, os primeiros bandidos, a primeira milícia, as mortes, a pobreza, mostrando até mesmo a relação da imprensa com esse tipo de realidade. Essa relação criada no começo do filme faz toda a diferença quando vemos as consequências no futuro. Como eu disse, algumas dessas histórias foram inventadas pelo autor do livro, mas muitas são reais, como por exemplo a do personagem mais marcante, Zé Pequeno. Cidade de Deus é um retrato de uma realidade, realizado por pessoas que nunca viveram aquela realidade junto a pessoas que nasceram nela. Um filme como esse traz a atenção do mundo inteiro. As pessoas querem saber como funcionam as favelas no Brasil. Além de ser uma obra que cinematograficamente é acima da média, o ser humano tem a curiosidade de flertar com o perigo, só que em segurança. Todos amam ver Cidade de Deus, mas poucos conseguem sobreviver a ela. É triste pensar que essas histórias são reais, que milhares de pessoas sofrem como vemos no filme. Cidade de Deus, através de narrativas extremamente interessantes e tocantes, denuncia diversos sistemas que garantem que essas pessoas continuem vivendo essa realidade, que elas não tenham outra alternativa, e que muitas estão presas no meio dessas guerras sem nem ao menos ter qualquer tipo de participação. Muitas das pessoas que atuaram no filme conseguiram melhorar suas vidas, seguiram a carreira como artistas, e muitos outros não. Mesmo depois de participar do que talvez seja um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro, eles continuaram sem poder mudar de vida. Os motivos para isso? Bom, é só assistir o filme mais uma vez para você ter a resposta.